Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 3 de abril e essa semana nós estamos falando sobre a Páscoa, na designação do Vem Segue, em preparação para a Páscoa e também para se preparar para a Conferência Geral, que é hoje, sábado e no domingo, né? Que possamos abrir o nosso coração para saber o que o Senhor ele quer nos falar por meio dos seus servos. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui 8 palavras ou frases que Jesus Cristo disse no momento em que estava na cruz. Bom, eu procurei colocar numa ordem cronológica, é muito fácil saber qual é a primeira e qual é a última, mas as frases intermediárias ali no meio, eu não tenho certeza da ordem cronológica, tá bom? Então eu coloquei na ordem que eu achei que poderia ser. E a primeira frase que eu vou compartilhar com vocês está aqui em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Né? Então, no momento que ele foi crucificado e levantado na cruz, ele disse o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E essas palavras Jesus Cristo estava se dirigindo aos guardas romanos que havia crucificado ele ali. Essas palavras não se dirigiam aos judeus, tá bom? Porque os próprios judeus haviam clamado o sangue de Jesus sobre eles, quando eles disseram ali, né, o sangue dele seja sobre nós e nossos filhos, trazendo condenação a si mesmo, tá bom? Também é importante mencionar que no livro de Mórmon, né, um anjo apareceu a Jacó, o profeta Jacó, e disse que nenhuma nação no mundo crucificaria o seu Deus, né? Porque caso os sinais, maravilhas e milagres fossem dados e feitos em outra nação, aquela nação se arrependeria e saberia que Jesus Cristo seria ali o seu Deus, então não crucificariam Jesus Cristo, tá bom? Mas por causa de artimanhas sacerdotais, por causa de iniquidade, Jesus Cristo nasceu ali em Jerusalém para ser crucificado, para pagar pelos pecados de toda a humanidade. Essas coisas que eu estou falando, eu estou deixando na descrição do vídeo aqui as referências, tá bom? A próxima frase que eu vou compartilhar está em Marcos, capítulo 15, versículo 34. Nesse momento, Jesus Cristo ele diz o seguinte: E Jesus clamando com grande voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Então, nesse momento aqui, quando Jesus Cristo clama Elohim, Elohim, Elohim é o nome do Pai Celestial, e a interpretação desse nome significa Deus, tá bom? Então, por isso que ele fala ali, Deus meu, tá bom? Então, ele estava chamando o nome de Deus, né? É nome e título também, tá bom? Mais uma observação, né, nessas palavras que Jesus Cristo disse, ele disse, por que me desamparastes? Tá bom? É importante mencionar que parte do sofrimento que Jesus Cristo sofreu no jardim do Getsemane ali, também veio a ele quando ele estava na cruz. Só que nesse momento aqui, ele se sentiu sozinho, né? Ele falou até, né, por que me desamparaste? O que estava acontecendo aqui, né? O Pai Celestial jamais abandonaria o seu filho. Mas para que a expiação fosse completa, nesse momento, Jesus Cristo precisaria se sentir sozinho. Então, o que o Pai Celestial fez? Ele retirou o conforto do seu espírito naquele momento. E aí Jesus Cristo se sentiu sozinho. Tá bom? Para a expiação ser completa, ele precisava se sentir sozinho. Então, você que se sente sozinho, que às vezes acha que ninguém te entende, saiba que Jesus Cristo ele sabe perfeitamente como você se sente. Então, você pode recorrer a ele sempre que precisar. Bom, a próxima frase que eu vou ler aqui é Lucas 23, versículo 43. Bom, Jesus Cristo havia sido crucificado entre 2 ladrões, e um dos ladrões disse, né, se tu é o Cristo, desce da cruz e salva-te a ti mesmo e a nós, né? E o outro ladrão, né, ele falou, repreendendo o primeiro ladrão que havia dito ali essas palavras, disse, você não sabe o que você está dizendo, nós estamos aqui pelos nossos feitos, porque nós realmente merecemos essa condenação, mas este nenhum pecado tem, né? Este é justo. E aí o ladrão então, após repreender o outro, né,
O nome desse ladrão era Dimas, e ele vai e fala para Jesus Cristo assim: lembra de mim quando estiveres no reino de teu Pai. E Jesus Cristo responde a esse ladrão da seguinte maneira. Ele diz assim: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Né? Algumas pessoas até interpretam essa escritura dizendo: Jesus Cristo perdoou esse ladrão pelos crimes que ele havia feito ali, tá bom? Mas na verdade, Jesus Cristo não disse: perdoados estão os teus pecados. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é o mundo espiritual, tá bom? E ele estava dizendo então que esse Dimas, né, esse ladrão, ele estaria no paraíso ali. O mundo espiritual tem uma divisão chamada prisão e paraíso, tá bom? Então, para o paraíso vai aquelas pessoas que se arrependeram e também aquelas pessoas que de alguma forma conseguiram cumprir algum grau de arrependimento, né? Como o ladrão ali, por suas palavras, ele demonstrou que ele estava arrependido realmente. Mas não significa que deu tempo dele ter se arrependido totalmente. Então ele foi para o mundo espiritual e é essa a informação que nós temos, tá bom? Continuando aqui na próxima frase, João 19, versículo 26. Essa frase ele disse especificamente para sua mãe. Importante lembrar que Maria, né, quem estava ali no pé da cruz era Maria, mãe dele, Maria Madalena, e também estava João, o apóstolo amado de Jesus Cristo. E o que aconteceu nesse momento? Né? Maria não é mencionado José, porque José já havia falecido. Não temos registro do falecimento de José, né, em que circunstância foi ou quando foi, mas sabemos apenas que Maria estava sozinha ali. José não deixaria ela sozinha ali. Então a explicação é que realmente ele não estava mais vivo nessa ocasião, tá bom? Então Maria estava sozinha e Jesus Cristo dirige essas palavras para Maria, dizendo assim: mulher, eis aí o teu filho. Bom, eu vou explicar um pouquinho o significado dessa frase com a outra frase que Jesus Cristo disse aqui, tá bom? Que está também em João 19, versículo 27. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, nesse momento, né, para você ver como Jesus Cristo ele é glorioso, né? Naquela angústia, naquela dor que ele estava sentindo, né, na cruz ali, e ainda assim ele estava preocupado com a mãe dele, né, com o discípulo dele, ele estava preocupado conosco, né? E eu não sei vocês, mas quando a gente está com uma dor, a gente só pensa naquela dor, né? Dificilmente a gente vai estar pensando em ajudar alguém ou coisa assim, né? Mas Jesus Cristo, nessa angústia, nessa dor, ele estava ali, preocupado com a mãe dele e com o discípulo, né? Com todos nós, na verdade. Então ele diz para a mãe dele, né? Eis aí o teu filho, e disse para o discípulo: eis aí a tua mãe. Ou seja, que era para um cuidar do outro. E desde aquele momento, o discípulo recebeu Maria em sua casa, tá bom? Cuidou dela ali a partir daquele momento. Então é muito interessante ver como Jesus Cristo ele é glorioso. Bom, né? Nessa frase aqui a gente pode aprender muitas coisas. Só quero mencionar uma parte aqui, em Lucas 2, versículo 35, quando Simeão ele abençoa Jesus Cristo ali quando ele é uma criancinha, né? Quando ele é levado ao templo, ele diz algumas palavras diretamente para Maria. Primeiro ele profetiza sobre Jesus Cristo, né, pegando a criança no colo ali, que era Jesus Cristo, né, nos braços, e ele não se dirige as palavras dele a José, mas a Maria ele diz essa profecia aqui, que é Lucas 2,35, diz assim: e uma espada transpassará também a tua própria alma, né, ou seja, a dor que ela sentiria ao ver, né, o seu filho ali sendo crucificado. Imagina uma mãe saber da morte de um filho, não dá para mim imaginar a dor que é. Imagina a própria mãe vendo o seu filho sendo crucificado ali, né, até entregar o espírito, né? Nossa, não tem como eu descrever
essa situação. Mas Jesus Cristo ele estava ali, mandando um cuidar do outro. E todos nós somos irmãos, nós devemos cuidar um dos outros também. Próxima frase aqui é João 19, 28. Bom, nesse momento aqui, Jesus Cristo ele disse uma frase pequena. Ele disse assim, tenho sede. Tá bom? E ele só disse essa palavra após ele ter consumado o sacrifício que ele tinha feito ao Pai Celestial ou por toda a humanidade que somos nós, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque na verdade eles não davam água para quem estava sendo crucificado, eles davam ali uma espécie de vinagre misturado com algo, aqui na escritura é chamado de fel, uma erva bem amargosa chamada mirra, né? E eu vou explicar um pouquinho sobre isso na próxima frase aqui, tá bom? Então, Jesus Cristo disse, tenho sede, mas ele disse somente depois que ele havia consumado esse sacrifício, tá bom? Eu vou ler aqui, em Mateus 27, versículo 34, menciona que no começo, porque nesse momento aqui que ele disse tenho sede, eles molham a esponja no vinagre ali na mirra, né, e põe na boca dele, ele bebe, né? Mas quando ele ia ser crucificado ali no começo, eles tentaram dar ali também para ele e ele não bebeu, né? Por quê? Por que essa diferença? Tá aqui em Mateus 27, versículo 34. E deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas provando-o, não quis beber. Bom, na verdade muitas pessoas interpretam essa parte como uma crueldade, né, dos soldados ali de dar vinagre com mirra, né, com essa erva amarga ali para quem estava sendo crucificado. Mas na verdade a mistura do vinagre com a mirra, essa erva amarga, ela como que eu posso falar? É como entorpecesse o sentido da pessoa, né? Como se fosse uma anestesia. E no começo, a primeira parte aqui, conforme eu disse em Mateus, Jesus Cristo não quis beber, porque ele ainda tinha que cumprir o sacrifício. E ele queria estar consciente, né? Ele não queria deixar de sentir uma dor que ele teria que passar. Então foi muito nobre da parte de Jesus Cristo ele ter feito essa ação. Eu acho que qualquer um de nós procuraria um alívio, né? Mas ele procurou fazer a vontade do Pai dele nesse momento, né? E aí depois que ele consumou o sacrifício dele, então aí ele disse essa frase, tenho sede. Aí eles deram de beber, ele tomou. Lucas 23, versículo 46. E clamando com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em outra passagem de escritura aqui em João 19:30, também ele disse, está consumado. Essa frase também ele disse, né, que ele havia consumado o sacrifício dele, aí ele bebeu essa água. Mas aqui por final, é importante ler aqui que eles falaram que com grande voz ele clamou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele tinha consumado o sacrifício, ele estava entregando o sacrifício e a vida dele ao Senhor. E aqui na escritura diz que foi com grande voz. Na verdade, isso assustou muito os soldados, porque qualquer pessoa que estava horas na cruz ali, crucificado, qualquer coisa que a pessoa, mesmo que eles, no momento de... eles quebram as pernas dos soldados, dos ladrões ali, ao lado de Jesus Cristo, para que eles morram mais rápido, porque estava se aproximando o sábado e eles não queriam ali prolongar, não poderia prolongar. Então eles quebram a perna dos dois ladrões, né? E esses ladrões eles não têm força para dar um grito, né? Eu acho que no máximo é algo que é mal audível, né? Não dá nem para ouvir direito, por causa do tempo que eles estavam ali já na cruz. E cumprindo uma profecia também, que as pernas de Jesus Cristo não foi quebrada, né? Que nenhum osso de seu corpo seria quebrado. Quando eles foram para quebrar as pernas de Jesus Cristo já havia entregado o Espírito ao Senhor.
então cumprindo essa profecia, tá bom? Para terminar, né, na verdade eu já terminei a mensagem aqui, somente Jesus Cristo poderia fazer esse sacrifício, e após a sua morte ali, o sol negou o seu brilho e houve terremoto, né, na terra. E nesse momento é dito ali que um dos soldados, né, reconheceu verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Eu deixo essa mensagem com vocês, ficou um pouquinho grande, tá bom? Mas obrigado por vocês terem ouvido até o final. Em nome de Jesus Cristo, amém.